rapaziada, beleza? Tudo bom? Tô trazendo aqui para vocês pro canal mais uma tier list. Como vocês podem perceber, né, desde a última tier list, eu tô com uma webcam nova. Graças a Deus consegui comprar uma. E no vídeo de hoje nós vamos avaliar as melhores contratações do futebol brasileiro nessa temporada de 2026 até o momento, né? Lembrando que o vídeo está sendo gravado dia 10 de fevereiro, então eu não sei o que vai vir por aí ainda no mercado, mas até agora a gente vai julgar pelo que está acontecendo até o dia 10 de fevereiro. Vou começar aqui com o Gerson. Eu acho que o Gerson ele muda sim o patamar do meio-campo do Cruzeiro. O Gerson é um excelente reforço, vai melhorar demais esse meio-campo do Cruzeiro. Talvez ele jogando de segundo volante, talvez ele jogando um pouco mais pela direita, mas você pode ter certeza que o Gerson ele vai mudar completamente o patamar do Cruzeiro. Vai trazer uma casca, um jogador já rodado, campeão, disputando várias competições grandes e que pode ajudar até nessa mudança de patamar do Cruzeiro, de azarão, como foi ano passado, porque ninguém imaginava que o Cruzeiro iria tão bem, para o Cruzeiro ser uma das grandes potências do futebol brasileiro. Vamos lá, o TT eu acho que foi um outro excelente reforço do Grêmio. O TT eu acompanho ele mais ou menos desde a época de Shakhtar Donetsk e sempre achei ele um jogador muito bom, sempre quis ele no Flamengo e creio que o TT é um bom reforço para o Grêmio, vai dar mais dinamismo ali pela ponta, ele finaliza bem. Eu gosto muito desse jogador, então eu acho sim que o TT tem grandes condições de ser um bom reforço, de melhorar ainda mais o elenco do Grêmio. O Guilherme Arana, ele talvez ajude, né? O Guilherme Arana, ele passou por diversos problemas já no Atlético Mineiro, né? Meio que a torcida já não tinha mais tanta paciência com ele, então creio que ele pode ser tanto um bom reforço quanto ele não agregar, entendeu? Então eu vou colocar aqui no talvez ajude, junto do Gabigol. Por quê? O Gabigol, eu não sei se eu posso considerar ele um bom reforço pelos últimos anos dele, porque foi um jogador que em 2024 fez apenas 8 gols, em 2025 chegou a fazer, se eu não me engano, 14 pelo Cruzeiro. Um número até ok para um atacante reserva, mas a gente via que o nível de atuação dele não era dos melhores. Então, o certo seria em não agrega, né? Mas pela situação do Santos, pelos centroavantes serem Lautaro Dias, Tiquinho Soares, é, o artilheiro do ano passado do Santos foi o Guilherme. Então, eu creio que o Gabigol, mesmo se ele manter essa média, ele vai talvez ajudar o Santos. O Santos está pagando um salário dele, ele é por empréstimo, né? Então, eu creio que o Gabigol, ele é nessa faixa de talvez ajude. O Rony, talvez ajude também. A gente sabe dos problemas que o Rony vem enfrentando. Nos últimos tempos aí uma crise técnica, mas ele vai entregar muita raça dentro de campo, dedicação. Você pode ter certeza que o Rony ele não vai ser um jogador que vai jogar de sacanagem pelo Santos. Só que ele tem um teto técnico, né? E esse teto ele não vai ser ultrapassado. Então é esperar para saber se nos melhores dias dele ele vai estar lá para ajudar o Santos e ser uma peça fundamental nesse ano que o Santista, tudo que o Santista quer é paz. Não quer luta contra o rebaixamento. Só que aí o Santos ele tem que ajudar, né? O Santos ele tem que chegar e montar um time bom, montar um elenco bom para não passar sufoco. Assim como quase passou sufoco no Paulista. Mas então o Rony fica aqui no talvez ajude. O Alaminda, para mim, é um bom reforço. Não tenho muito o que falar sobre o jogador. Conheço muito pouco dele, mas pelo que eu ouvi falar, ele era um bom jogador, então vou colocar aqui no bom reforço. O Savarino, no momento, ele talvez ajude. É, ele veio de um ano meio complicado no Botafogo e
Ele nem queria sair do Botafogo, né, pela identidade que ele tem com a torcida, mas não teve como ficar, né, por toda a crise que o Textor arrumou lá com a justiça, mas vamos esperar aí que o Savarino dê retorno técnico ao Fluminense esperado. As pontas do Fluminense são jogadores de muita dedicação, muita entrega, mas não são tão privilegiados tecnicamente, né? E o Savarino pode ser esse jogador. O Dória, sinceramente, ele para mim não agrega em nada no São Paulo. O São Paulo tem diversos problemas hoje e a defesa não é um deles. É, o Alan Franco, o Arboleda e o Sabino vêm fazendo partidas muito boas. Então creio que pelo que o São Paulo precisa, deveria reforçar outras áreas do campo. Na verdade, eu acho até o time do São Paulo bom, precisando movimentar em peças pontuais. Só que eu acho que o Dória ele não chega a agregar para o São Paulo, não. Pikachu é um bom reforço pro, pro Remo. Creio que pro Pikachu em si foi um movimento ruim de carreira, né? Ir para um clube rival de um que ele era ídolo, que é o Paysandu. Mas é um jogador já com experiência em Série A, não é um jogador descartável, fez história no Fortaleza, é um dos grandes jogadores aí da história recente do Fortaleza. Então creio que o Iago Pikachu tem tudo para agregar bastante aí no Remo. O Vitor Hugo, se fosse pelo que ele apresentou nos últimos tempos, ele seria no não agrega, mas pelo que ele já tem apresentado no Galo, é um bom reforço. Eu sempre gostei muito dele no Flamengo, naquele Flamengo de 2022, do Dorival, onde ele era titular no Brasileirão, né? Porque o Flamengo jogava com reservas no Brasileirão e também ali no meio de 23. Sempre achei muito bom jogador, sempre gostei muito. Só que acabou que ele não correspondeu às expectativas no Santos. Por exemplo, no próprio Flamengo depois ele ficou meio escanteado e agora no Atlético Mineiro parece ter reencontrado seu futebol. Espero que seja assim. O Inestrosa para mim é um bom reforço também. O Inestrosa, ele, se eu não me engano, chegou a negociar com o Fluminense, com o Boca Juniors e acabou fechando com o Vasco. É muito bom esse tipo de movimento para o Vasco, porque só reforça o como a gestão do Pedrinho tem se mostrado eficaz, porque o Vasco voltou a ter credibilidade no mercado, os jogadores querem voltar a jogar no Vasco. E o Inestrosa é um excelente jogador, ele parece um pouco o estilo de jogo com o John Arias. Então eu creio que o Inestrosa está aí para ser um bom reforço para o Vasco. E o Vasco, só para complementar, o Vasco ele deveria focar em outras áreas agora que não seja o ataque, porque creio que o Vasco está muito bem servido. O Vasco tem Nuno Moreira, tem Inestrosa, tem Spinelli, tem Andrés Gomes, tem Brenner. Então o Vasco deveria começar mais a sua parte defensiva. Contratou o Cuiabano agora, achei um excelente reforço, ele não está aqui na lista. Eu achei que muda totalmente o patamar da lateral esquerda do Vasco, porque o Piton é um jogador bem fraco e o Vasco sofreu muito por causa do Piton. Então acho que o Cuiabano vai ajudar bastante ali. Paquetá não tem segredo, muda o patamar, simplesmente já chega com o status de melhor jogador do Brasil. No momento desse era para estar no City da vida, no Chelsea, mas ele escolheu jogar no Flamengo. É um jogador de 28 anos ainda, muito novo, muita carreira pela frente e já mostrou uma boa evolução no jogo contra o Sampaio Correia. Claro, o jogo contra o Sampaio Correia, mas a gente viu o Paquetá em uma posição diferente da que ele jogou nos primeiros jogos com o Felipe Luiz. Então, o Paquetá aí tem tudo para dar certo, ainda mais nesse timaço do Flamengo. O Brenner, ele talvez ajude. O Brenner surgiu muito bem no São Paulo. Eu lembro que ele fazia muito gol no Flamengo. Mas teve algumas temporadas boas, outras muito apagadas lá na MLS. Já meteu gol pelo Vasco contra o Botafogo, contra o time bem mexido, é verdade, mas já meteu gol. Então creio que o Brenner pode ser um bom reforço, mas também pode não agregar. Vai depender muito em si
dele, porque no momento a gente não pode chegar e julgar nada, tendo em vista o que ele mostrou nas últimas temporadas. O Gabriel Paulista é um bom reforço, é um bom zagueiro aí para fortalecer a parte mais carente, né, do Corinthians, que é o setor defensivo. Tem o Gustavo Henrique que joga bem lá. O Danielzinho, muito bom reforço. Gosto muito desse jogador. É, achei meio loucura ele sair e ir pro São Paulo, sair do Mirassol e ir pro São Paulo, tendo em vista o momento político e financeiro que o São Paulo está, mas eu não tenho muito a ver com a vida do jogador. E Danielzinho e Marcos Antônio é um baita meio-campo e o São Paulo está muito bem servido por ali, né? Então, Danielzinho é muito bom reforço para o São Paulo. O Gabriel Menino é um bom reforço para o Santos. O Santos ele tem deficiência em todas as áreas, né? Isso daí a gente pode ter certeza. No gol, é, entre aspas, né? Porque por mais que o Brasão ele falhe demais, ele falha muito para um goleiro de Série A, mas ele também é muito exigido. E na zaga nem se fala, nas laterais, agora que o Souza foi vendido, é, não tem lateral esquerdo. E no meio-campo, mesma coisa. Se o Arão não joga, um Deus nos acuda. É, no meio-campo ofensivo, se o Neymar não joga, um Deus nos acuda. Nas pontas, depender de Barreal, de Rony, de centroavante, depender de Gabigol. É um momento complicado. Se o Gabriel Menino jogar tudo que a gente sabe que ele joga, ele vai agregar bastante no Santos, né? Novamente, a tier list ela fala um pouco sobre o jogador em si, mas também a carência do clube em certos setores, tá bom? E o John Arias ele muda Palmeiras de patamar, excelente jogador, foi um dos melhores jogadores da última Copa do Mundo de Clubes, fez história no Fluminense, jogou demais lá, não tem jeito, foi muito bom a passagem dele pelo Fluminense. Claro que tem agora toda a questão da trairagem que ele fez, mas, é, mas falando do reforço em si, eu já até falei no último vídeo, se quiser vai lá ver, é um reforço e tanto para o Palmeiras. O Vitão é um bom reforço, é, vem para ser o quarto zagueiro do Flamengo. Flamengo que tem Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo e Vitão agora na zaga. Bom zagueiro, bom reforço. E tem tudo para daqui a uns anos aí se tornar titular e xerifão da zaga do Flamengo. Renan Lodge, um bom reforço também. É, substituiu a altura aí o Guilherme Arana que saiu. O Guilherme Arana que creio eu que é um ídolo do clube, né? Por fazer parte aí de um dos momentos mais vitoriosos da história do Atlético. E o Renan Lodge com certeza vai jogar mais do que o Arana vinha jogando aí nesses últimos anos. Então o Renan Lodge é um bom reforço para o Atlético Mineiro. Assim como o Preciado. Preciado também eu sou fã dele há um tempo já. E creio que ele tem tudo aí para evoluir como lateral direito e ser uma ótima dupla de lateral, Renan Lodge e Ângelo Preciado. O Juan Nardoni talvez ajude. O Andreu, sinceramente, eu não sei se ele vai ajudar. Eu acho que ele não agrega muito em si, porque o Rossi hoje é um dos melhores goleiros do país. E pode ter certeza aí que o Rossi vai jogar muito, então. E o Rossi não é um cara de se machucar demais, a gente viu que poucas vezes o Rossi ficou fora do ano passado. Então eu acho que é uma boa contratação, mas que não agrega. Não sei se deu para entender. O Marlon Freitas é um bom reforço, mas teve toda a questão ali com a trairagem com o Botafogo, né? Falando novamente do jogador. Falando isso é muito engraçado, o tanto de traíra, entre aspas, que tem no time do Palmeiras, né? Traíra que o torcedor diz. O Marlon Freitas, o John Arias, o Andréas, o Carlos Miguel, é bastante jogador. Então,
Mas aí, falando especificamente do jogador em si, ele agrega bastante ao Palmeiras, é muito bom reforço, bom jogador. Era um dos únicos que vinha mantendo o nível que apresentou em 2024 em 2025 no Botafogo. Então, creio que ele é um bom reforço aí pro Palmeiras. O Everton, ele não agrega. O Everton é um goleiro que nos últimos 2 anos aí vem falhando demais. Vem falhando muito mesmo. A torcida do Palmeiras já estava de saco cheio com o Everton. E trocou o Volpe pelo Everton, o Grêmio, e não teve muito sentido. Entendeu? É uma troca de nada por ninguém. Então, o Everton aí, se ele fizer uma boa temporada, ele vai me surpreender muito esse ano. Assim como o Alan não é reforço, gente. Me desculpa. O Alan, pelo que ele apresentou no Flamengo, no melhor time do Brasil aí nos últimos anos, pelo que ele demonstrou, ele não é reforço para o Corinthians. O Corinthians só vai ter dor de cabeça com ele. Novamente, pelo que ele mostrou nos últimos anos aí, não creio que ele vai ter um salto tão gigantesco, porque, com todo respeito, uma coisa é você tabelar com o André do Corinthians, e outra coisa é você tabelar com o Jorginho, tabelar com o Saul, receber passe do Léo Ortiz. Com esse time ele não conseguiu render. Imagina no time do Corinthians, né? Então vamos ver aí. Eu creio que o Alan não vai jogar nada bem pelo Corinthians. O Flamengo conseguiu uma ótima negociação, que é o Corinthians pagar tudo dele. Então, creio que foi uma péssima contratação, por mais que seja por empréstimo do Corinthians. Tá bom? Isso aí. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É, novamente uma webcam nova. Daqui a pouco tá chegando o meu PC, já começou a chegar algumas peças ali, a placa de vídeo, a fonte, processador. Então eu vou começar a fazer mais vídeos nesse formato. Vou fazer live também lá na Kik. E peço que vocês aí me ajudem engajando, mandando pro seu amigo para analisar. Será que é isso aí mesmo? E é isso, tá bom? Vou fazer aqui a pose pro print. E é isso aí, tá bom? Valeu, fiquem com Deus e fui.